falar um pouquinho hoje sobre a minha especialidade, que é a genética médica. Eu sou Rayana Maia e eu falo um pouquinho hoje para vocês sobre essa especialidade e também um pouquinho sobre os casos que a gente vê no dia a dia. Bom, o panorama geral no mundo é que a gente tem um aumento progressivo das doenças genéticas e uma diminuição do que a gente encontra das doenças infecto-contagiosas. Quando a gente vai no hospital hoje em dia, a gente vê cada vez menos pacientes, tanto na enfermaria de pediatria, como na enfermaria dos adultos mesmo, com doenças que são infecciosas. Claro que a gente vive uma exceção, que é a época do Covid, mas de forma geral a gente vê que a gente tem um aumento em doenças crônicas e entre elas, especialmente na pediatria, a gente tem um aumento daqueles casos que são secundários a condições genéticas. Bom, o médico geneticista é um profissional que vai atuar entre as principais áreas dentro da desmorfologia, dentro dos erros de metabolismo, dentro da oncogenética. Essas são as três principais frentes que a gente encontra, mas existem muitas outras. É um campo que ele é muito amplo. A gente tem, por exemplo, junto com outras áreas de medicina, fazendo assessoria a outras especialidades, na genética a nível populacional, junto com a reprodução humana, e ainda a parte laboratorial, na citogenética, na genética molecular, ou bioquímica, que também tem crescido bastante nos últimos anos, com o avanço aí das técnicas e dos conhecimentos da medicina. Ou ainda uma outra área, pensando no tratamento, que é a farmacogenética e a nutrigenética. A gente pode encontrar o médico geneticista em diversas áreas, dentro do consultório, fazendo a parte clínica, ou nos ambulatórios dentro de hospitais, ou ainda no berçário, quando a gente fala das maternidades, atuando na parte acadêmica, como, por exemplo, quem segue a carreira acadêmica com mestrado, doutorado, ou a carreira docente, né, da graduação, ou para cursos para especialidades, ou ainda dentro da indústria farmacêutica, que aí pode ser tanto na indústria farmacêutica de medicações para as doenças genéticas, que também tem crescido bastante nos últimos anos, como também na parte dos laboratórios, né? A gente vai ter também para análise dos exames genéticos, para fazer consultoria para outros especialistas que também vão ter aí, como a gente vai comentar um pouquinho, que lidar com a parte da genética, ou ainda para gerência, para prestação de serviços dentro desses laboratórios. E ainda existe uma outra área, que também é a auditoria junto aos convênios. Bom, para seguir a carreira do médico geneticista, é necessário fazer uma residência de 3 anos. É uma entrada direta, a gente não precisa fazer nenhuma outra especialidade antes. E a gente tem essa residência presente em grandes universidades ao longo do Brasil. A gente tem serviços em São Paulo, com a Unifesp, a Unicamp, a USP Ribeirão, tem no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Minas Gerais, Distrito Federal, e na Bahia, que seria o centro aqui que fica fora do eixo sul-sudeste, que fica aqui no Nordeste. De forma geral, a gente tem 22 vagas de residência no ano, e cada uma dessas residências ela vai seguir o que é preconizado pelo MEC, diferente do que muita gente acha. Não tem uma residência que vai ter um foco especialmente na pediatria. A formação do médico generalista é como o médico que vai atuar tanto com a pediatria, como também com os adultos, os neonatos, os casais e até com os idosos também. Bom, eu sou formada pela residência de genética médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Depois eu fiz mestrado em genética também pela USP, lá em Ribeirão Preto. E que é um pouquinho para deixar para vocês o gosto desse lugar, que é muito bonito e muito especial para mim. Bom, atualmente eu trabalho como médica assistente com genética no Hospital Universitário Alcides Carneiro, na UFCG, que foi onde eu me formei médica. E eu também sou docente, sou professora na medicina da UFPB. E aí lá eu também faço um ambulatório junto com os alunos. Além disso, eu também sou médica geneticista no grupo Oncoclínicos, onde eu trabalho com oncogenética especificamente, e faço um consultório de genética geral. Além disso, a gente tem também, como eu já tenho comentado, a questão dos pareceres em hospitais, maternidades, que eventualmente também é chamado a dar. Bom, mas qual que é o objetivo da genética? Por que a gente trabalha com essa área? Primeiro, a gente tentar fazer diagnóstico de condições genéticas. E a partir daí é possível realizar o acompanhamento clínico específico para cada uma dessas condições, que vai ser individualizado, como também avaliar qual que é o tratamento que vai ser indicado para cada caso, seja ele medicamentoso ou um tratamento de suporte. Cada vez mais existem opções para cada uma dessas condições, apesar de nem sempre se falar de cura, e ainda realizar o aconselhamento genético. O aconselhamento genético que eu falo é o aconselhamento para a família com relação ao risco de recorrência daquela patologia em outros filhos, ou na irmandade, por exemplo, ou em outros familiares. Também é possível avaliar quando a gente tem um diagnóstico dessa condição. Bom,
quando a gente tem um diagnóstico, a gente consegue determinar qual foi a causa daquele quadro clínico. E aí, se a gente pode fazer desde os critérios diagnósticos, para algumas condições que a gente tem isso bem estabelecido, ou ainda por meio do diagnóstico citogenético, como, por exemplo, o cariótipo, que talvez seja o exame mais famoso que a gente tem, seria mais básico da genética, ou ainda por meio do diagnóstico molecular, com outros exames como o sequenciamento de algum gene ou do próprio exoma, como a gente tem visto cada vez mais na prática clínica também. A partir disso, a gente consegue, como eu havia comentado, realizar o aconselhamento genético com relação ao risco de recorrência, de acordo com o padrão de herança que a gente tem naquela condição. Então, a gente vai avaliar se é um padrão de herança clássico, mendeliano, aquele que é autossômico recessivo, autossômico dominante, que a gente conhece desde o colégio, né? Ou não mendeliano, como é o caso, por exemplo, das doenças mitocondriais, ou também das doenças multifatoriais. E o objetivo desse aconselhamento é, primeiramente, a prevenção primária daquela condição, ou pelo menos a gente trazer para aquela família quais que são as opções terapêuticas indicadas, qual que é o prognóstico, quais que são as opções reprodutivas. Hoje em dia, por meio da fertilização in vitro e da avaliação pré-implantacional dos embriões, já é possível escolher o embrião que não seja portador daquela patologia, e assim a gente prevenir a ocorrência ou a recorrência daquela condição na família. Mas para isso é fundamental que a gente tenha um diagnóstico bem definido daquela condição. Bom, além disso, a gente pode fazer o acompanhamento clínico desses pacientes, por meio de uma avaliação periódica, com exame físico, laboratorial, a depender da indicação de cada uma dessas condições. E aqui o objetivo já é realizar uma prevenção secundária e terciária das complicações que estão associadas a muitas dessas síndromes. Além disso, a gente lembrando que não tem cura, né, para a doença genética, lembrar que é uma condição que nasce com o indivíduo, a gente pode pensar em terapias de estimulação global, por exemplo, que vão ter um impacto no prognóstico e no desenvolvimento desse paciente, e medicações que podem ser preventivas, também pensando na prevenção secundária e terciária, ou ainda tratamento dessas complicações que não já existirem no momento do diagnóstico. Hoje em dia já existem medicações mais específicas, quando a gente fala de erro no metabolismo, por exemplo, em que a gente pode repor a enzima que está faltando, ou ainda perspectivas que são futuras, mas atuais, né? Que é a terapia gênica, que a gente tem como uma opção de corrigir aquele defeito genético que está acontecendo no paciente e assim tentar recuperar a função daquele gene. Isso já é uma realidade e tem chegando cada vez mais amplamente para as doenças genéticas e também para outras condições em que a genética tem o seu papel. Bom, uma dúvida muito frequente que a gente tem, principalmente quando é alguém que não teve tanto contato com a genética médica durante a graduação, e que hoje em dia a gente sabe que é a realidade de muitos cursos de medicina, já que a gente tem centenas de cursos, mas a gente não tem uma quantidade equivalente de médico geneticista, né? É quando encaminhar um paciente para a genética. E a gente vê isso tanto quando a gente está na residência, que muitas vezes nem o próprio paciente sabe por que ele está lá. Ou então, quando a gente pega um paciente que demorou muito para chegar na genética, que a gente chama de odisseia diagnóstico, e rodou, até que alguém, né, lembrasse dessa opção. Ou ainda, quando a gente percebe que muitas pessoas nem sabem o que é que o médico geneticista faz. Né? Então, eu vou deixar aqui para vocês alguns pontos que podem orientar quando que a gente deve procurar ou deve encaminhar um paciente para médico geneticista. Bom, a primeira condição seria pacientes que têm malformações, que têm baixa estatura, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual e ou autismo. Muitas dessas condições, elas são abordadas entre as especialidades, mas nem todo mundo sabe que tem caso de fazer investigação genética, né, investigação etiológica, muitas vezes, como por exemplo, a deficiência intelectual, o autismo, são manejadas por neurologistas, psiquiatras, mas nem sempre as famílias sabem que existe uma causa genética ali associada. Outras condições, quadros de regressão neurológica. Nunca é normal ter uma regressão neurológica, principalmente se não tem uma causa aparente. Isso em qualquer idade, especialmente na infância. A gente tem que fazer investigação genética, principalmente porque a gente pode ter um erro inato metabolismo associado. Da mesma forma, quando existem alterações metabólicas específicas, inexplicadas, em que não é encontrada uma causa mais comum. Ou ainda, se a gente já sabe que é uma família que tem uma história de doença genética. Nesses casos, é ainda mais importante porque a gente já tem esse diagnóstico na mão muitas vezes, ou então a gente já suspeita, porque é uma doença que é recorrente. E a importância não só para o acompanhamento diagnóstico precoce, mas também, como a gente já comentou, para o aconselhamento genético ali para os outros familiares. Ou ainda, casais que têm história de aborto, repetição, natimortos, ou história de casal com infertilidade.
A gente sabe que os problemas reprodutivos são cada vez mais frequentes na nossa população geral, talvez mais frequentes porque tem sido mais percebido ou porque os casais estão demorando mais a engravidar. Mas ainda assim, a gente tem uma alta taxa de causas genéticas associadas que precisam ser avaliadas. E por fim, se a gente tem uma história familiar de neoplasias em idade jovem, ou então se essas neoplasias que acontecem de forma muito rara, como é o caso, por exemplo, do feocromocitoma ou do melanoma, ou ainda você tem uma recorrência de um padrão dessas neoplasias na família. Bom, esses aqui são alguns pontos de quando encaminhar para a genética, mas claro que dentro de cada sua especialidade, a gente tem outros pontos em particular. Eu trouxe aqui alguns casos clínicos para mostrar como que a genética está ligada às diferentes especialidades e como que, independente de qual é a especialidade que as pessoas vão seguir, né, cada colega médico vai seguir, vai ter contato em algum momento da vida, e cada vez mais, diria hoje em dia, com a genética. Bom, vou escolher aqui um ponto para a gente começar e a gente vai voltando para as outras áreas. Vou começar aqui com a geriatria. Bom, foi chamada para dar o parecer dessa senhora, né? Ela estava internada e esse aspecto dela quando a gente encontra. É um paciente que tem já algumas comorbidades e a história dela é a seguinte: um paciente de sexo feminino que tem 60 anos, solteira, sem filhos e que foi internada por conta de uma osteomielite infectada associada a um quadro de delírio. A primeira coisa que chama atenção aqui para a gente é um paciente com 60 anos, com um quadro de delírio, um quadro de infecção já importante, mas mais do que isso, eu olho o aspecto dessa paciente, a gente já vê uma mulher com 60 anos que é totalmente grisalha, que tem um fotoenvelhecimento bem importante, a ponto de a gente não considerar, seja uma especialidade que tem nessa idade, parece realmente uma pessoa que é mais velha. E aí, será que essa paciente tem uma síndrome genética? Por que a genética foi chamada para avaliar essa paciente? Quais seriam as características mais importantes que chamam a atenção? Será que a gente consegue encaixar em algum grupo? Será que a gente consegue fechar, né, chegar nesse diagnóstico? Bom, essa paciente tem uma condição que se chama síndrome de Werner, que está associada com baixa estatura, em geral a estatura média de 1,42, então é uma coisa que a gente nem percebe nesses pacientes. Eles têm o que a gente chama de canice precoce, que é um embranquecimento muito precoce dos cabelos, em geral ali, por volta da terceira década. E eles têm outras alterações, uma voz mais rouca, tem lesões que parecem esclerodermia, e tem um quadro de um envelhecimento realmente precoce. A gente já começa com doenças cardiovasculares muito precoces, com óbito na faixa etária que não chega ali aos 60 anos, na maioria dos pacientes. História de neoplasias, como sarcomas, osteosarcomas, melanomas, carcinoma de tireoide, quadro de osteoporose, que mais precocemente, úlceras crônicas, por conta da pele mais fragilizada. São pessoas que têm uma infertilidade diminuída em relação à população, porque evoluem com menopausa precoce, por atrofia gonadal, e é uma doença que é causada por uma mutação no gene WRN, que é o gene da síndrome de Werner, por meio de mutações pontuais, que são muito frequentes em 20 a 25% dos casos. Mas com o diagnóstico clínico, a gente já consegue ter uma suspeita de uma doença de envelhecimento precoce. A gente tem várias síndromes, mas aqui o alerta que eu deixo é que ela pode apresentar em outras especialidades, como, por exemplo, a geriatria, mesmo que tenha um quadro atípico, que é isso que a gente precisa estar atento. Vamos lá. Escolher uma outra especialidade. Vamos para a anestesia. A gente acha que anestesia não tem nada a ver, né? Eu costumo até brincar que isso não tem a ver com a genética, se for um acidente, e olhe lá, porque talvez tenha a ver aí com a evolução desse paciente. Aqui o que a gente tem é uma mulher de 30 anos, que foi para avaliação pré-anestésica para uma cirurgia bariátrica. E aí, na avaliação, ela falou que estava preocupada, porque tinha um tio que tinha morrido numa cirurgia depois de um acidente de carro. E aqui está ela tem um irmão ígito, não tem outras patologias na família. E aqui só ressaltar que o heredograma, eu trouxe ele pequenininho, mas é uma ferramenta que é bem importante para a gente fazer a investigação das doenças genéticas, já que é por conta dele que a gente consegue perceber o padrão de muitas doenças que a gente está investigando. Mas vamos lá. Daí essa mulher, ela vai para a cirurgia. E durante a cirurgia, ela evolui com taquicardia sinusal, um aumento importante de temperatura, chegou a fazer 39 graus Celsius, fez uma alteração metabólica com acidose, com aumento de CPK. E aí? O que essa mulher tem? É uma síndrome genética? Será que isso aí pode encaixar dentro de algum
grupo doença genética, qual é o diagnóstico? Bom, essa mulher ela tem hipertermia maligna. Talvez seja uma complicação anestésica já comum, né, para alguns, mas que é uma condição genética, que a gente vai lembrar dela, porque ela é uma alteração da regulação do cálcio no músculo esquelético, sempre depois que a gente tem um estímulo farmacológico. Então, a gente precisa que tenha essa susceptibilidade. Então, a gente tem pacientes que vão ficar assintomáticos se não forem submetidos a esse estresse. O que é que vai precipitar essa alteração? A gente tem anestésicos voláteis em contato com esse organismo que tem a alteração genética. É o alatano, o isoflurano, o sevoflurano, que a gente precisa estar detendo essa informação para a gente evitar o uso deles. E o que acontece? Eles vão promover a liberação do cálcio sarcoplasmático, e aí isso vai levar a quadro de contraturas irregulares no músculo esquelético, levar a um quadro de glicogenólise, a quebra dos acúmulos de glicose. Isso vai aumentar muito o metabolismo celular. Por isso que a gente tem aí um quadro de calor, um aumento da frequência cardíaca, também uma alteração metabólica, como, por exemplo, aumento do lactato e algumas alterações como a acidose também. Então, a gente vai levar a um quadro de sofrimento muscular. E aí a gente tem várias alterações que podem ser percebidas durante o período anestésico, né? Que se não forem abordadas com muita urgência, a gente pode ter evolução com um quadro grave a gravíssimo dentro de poucos minutos. Né? É preciso que o anestesista esteja atento a essa possibilidade, né? Independente do paciente ter, inclusive, história prévia, porque ele precisa ser revertido aí com medicação que é o dantrolene. E só uma última ressalva é que a gente tem nessas famílias uma herança autossômica dominante. E aí, por conta dessa penetrância que é variável, ou seja, que você pode herdar e não desenvolver a condição se você não foi exposto, como foi o caso dessa paciente, em que o pai dela não tinha nenhuma alteração. Então, a gente tem que estar atento também aos outros casos da família de forma mais distante e também a chance de ter filhos aí afetados também. Tá? Bom, passar para mais uma. Aqui para oftalmologia, vamos passar para essas subespecialidades que parecem mais específicas. Bom, na oftalmo também a gente tem várias condições genéticas, inclusive muito específicas de oftalmologia, como é o caso dessa mulher, que ela tem um quadro de retinose pigmentar. Ela vem com 27 anos, muito jovem, com história de que é filha de primos, ou seja, que os pais têm um grau de parentesco e que tem um quadro de surdez que foi identificado com 2 anos. E a queixa dela é que ela tem essa visão progressiva, sendo feito diagnóstico aí da retinose pigmentar. Quando a gente olha para a história familiar, tem ela e mais 2 irmãos. Um irmão que também tem um diagnóstico de surdez, também pré-lingual, que a gente fala, ou seja, bem próximo ao nascimento, antes do desenvolvimento da fala, e tem uma irmã que é isso. Os pais, eles são consanguíneos de segundo grau, eles são filhos de 2 irmãs, e quando a gente vai pensar nessa paciente, com essa recorrência de surdez, com esse quadro de retinose pigmentar muito jovem, será que ela tem uma síndrome genética? Será que a gente consegue fechar o diagnóstico dela? Bom, e o que essa paciente tem é o que a gente chama de síndrome de Usher, que é uma doença genética e que a gente tem vários subtipos, o tipo 1 e o 3 são os mais comuns, que vai levar a um quadro tanto de surdez como de cegueira. Em geral, a surdez é uma deficiência auditiva congênita, ou seja, pré-lingual, que está associada a uma alteração neurosensorial e não cognitiva, tá? O que a gente vai ter nesse paciente também é uma ausência da resposta vestibular e que pode estar associada ou não à retinose pigmentar. Na maioria dos casos, a gente vai ter as duas alterações, tanto auditiva como visual. Em geral, esses pacientes eles têm um desenvolvimento normal, têm inteligência cognitiva totalmente normal, mas a gente identifica aí essas deficiências visual e auditiva evoluindo ao longo do tempo também. Lembrar que tem um padrão docílico recessivo e que a gente pode ter uma recorrência aí na irmandade. Por que é importante que a gente tenha um diagnóstico precoce em condições como essa aqui, por exemplo? Porque a gente consegue promover não só o rastreio mais precoce, né, sabendo o que vai acontecer, como também a gente consegue fazer intervenção mais precoce para melhorar o suporte, né, diversos da família, seja adaptação àquela deficiência, seja também buscando algum tratamento, porque a gente sabe que para que a gente tenha disponibilidade de um tratamento tão específico como esse, a gente precisa ter fechado o diagnóstico. E a gente só consegue fechar o diagnóstico se a gente pelo menos suspeita. E para suspeitar, a gente precisa conhecer. Uma coisa que na medicina tradicional se falava muito é que as doenças genéticas eram doenças de rodapé. E que raramente a gente vai encontrar com isso. Hoje a gente já tem um outro olhar. Essas doenças de rodapé são aquelas que a gente realmente precisa conhecer. Porque para a gente fazer com que elas deixem de ser
né, subdiagnosticadas, a gente precisa reconhecer. E muitas condições que antes a gente achava que eram realmente ultra raras, hoje em dia a gente já tem percebido que a prevalência dela é muito maior do que eu imaginava. Difícil escolher, a gente tem muitas áreas, com certeza que tem se interessado em todas as áreas aqui, mas vou puxar mais uma última doença para a gente observar. Vamos falar um pouquinho da urologia. Vai. Bom, aqui tem um paciente, um homem de 32 anos, que vem com história de azospermia. Ele tinha um quadro de infertilidade que estava investigando, e tem uma queixa de que ele tinha uma alta estatura e uma ginecomastia identificada ao exame físico. Na história familiar, é o filho único de um casal não consanguíneo, não tinha conhecimento sobre os outros familiares, não tinha nada que chamava muita atenção. E aí, esse era o exame físico desse paciente. Ele tinha muito pouco pelo no corpo, ele tinha os braços bem longos e tinha essa ginecomastia bem importante. Ele falou que sempre teve desde a puberdade. Talvez essa síndrome seja um pouquinho mais famosa para muitas pessoas, que é uma síndrome que a gente consegue dar diagnóstico pelo cariote. Cariote é um dos exames que a gente faz, que a gente pode fazer quando a gente tem a investigação aí de uma síndrome associada com infertilidade. Se o homem tem um quadro de azospermia, o que é que ele encontrou aqui? A gente sabe que a gente precisa ter 23 pares de cromossomos, né? Sendo 22 pares autossomos e tem um par sexual. Mas, opa, aqui a gente não tem um par, a gente tem 3 cromossomos sexuais. Pensando que é um homem, o que é que está sobrando aqui? Um cromossomo X. Então, esse paciente está passando 47 XXY. Que síndrome que é essa? Bom, vamos falar um pouquinho mais famosa, a síndrome que a gente costuma ter mais contato, que acaba não sendo tão rara, apesar de ainda assim ser subdiagnosticada, que é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter tem estudos que apontam que 1 a cada 500 homens seja portador. Isso mostra o quanto que ela é muito pouco percebida, muito pouco diagnosticada na população geral, para ver porque a gente tem um quadro clínico que é muito variável. Nem todo paciente tem esse fenótipo clássico aí. Nem sempre a gente vai encontrar características dismórficas, como a gente vê em outras síndromes, mas chama atenção que são pacientes que têm uma estatura normal durante a infância, mas que quando termina a puberdade, eles costumam estar maiores do que o resto da família. Além disso, a gente vê uma diminuição gradativa da testosterona nesses pacientes depois da puberdade. Em geral, a gente tem a ginecomastia associada aí em quase 80%, 90% dos pacientes. Também a gente tem um paciente que evolui com atrofia testicular. Não é assim que ele vai nascer com essa atrofia, mas ela pode ser progressiva. E o quadro da infertilidade acontece também por conta disso, porque a gente vai ter uma alteração na produção dos espermatozoides e esse paciente ele vai evoluir também por conta da diminuição da testosterona com uma atrofia testicular. Alguns pacientes, raramente, eles podem ter filhos e aí, às vezes, nem ter tanta dificuldade para engravidar. Mas depois de um tempo, essa azospermia ela vai se apresentando e principalmente a gente vai tendo isso da testosterona, que vai levar à necessidade de repor, como também até um risco cardiovascular para esses pacientes também, que a gente precisa estar atento. Bom, já tenho que comentar só mais um casinho, para deixar vocês com um pouquinho mais de gostinho. Aqui a ideia não é que todo mundo saia sabendo todas as genéticas, longe disso. A gente já tem mais de 8 mil doenças genéticas documentadas. Eu também não sei todas, mas a gente precisa estar sempre estudando como qualquer outra parte da medicina. E a gente precisa realmente estar suspeitando o que é que pode estar por trás daquele quadro do paciente, mesmo quando é um quadro comum, como esse próximo que eu vou chamar agora. Tá, vamos lá. Fala da neurologia. Esse homem de 21 anos, que veio do interior do Mato Grosso, e que veio para a emergência com história de AVC isquêmico. Ele tem uma história pregressa de ter deficiência intelectual e subluxação do cristalino. Bom, a história familiar dela chamou atenção, era filho de um casal não consanguíneo, em que a mãe tinha 6 irmãos ídolos, o pai mais 6 irmãos ídolos, e não tinha mais nada que chamasse a atenção. Mas, o que é que já se destaca aqui de cara? É um homem de 21 anos com um quadro de AVC isquêmico. Isso não tem nenhuma outra coisa que chama muita atenção, apesar de ter uma deficiência intelectual, uma subluxação cristalina, não tem nenhuma alteração cardiovascular, como a gente pensa de cara quando a gente vê esse tipo de quadro clínico. E esse era o paciente.
pode passar despercebido, né? Mas algumas coisas chamam atenção, por exemplo, como esses braços longos que ele tem. E a gente vai olhar um pouquinho mais a história. Tem ali a subluxação que foi detectada. Será que isso é uma síndrome genética? Será que quando ele chegou lá no PA para avaliação, pensaram que pudesse estar relacionado? Bom, o que esse paciente tem é um erro inato do metabolismo, que é uma condição que se chama homocistinuria. O que é isso? É uma alteração que está dentro do metabolismo da vitamina B6, vai levar à alteração das vias metabólicas que estão relacionadas e que vai causar um quadro que já é um pouco mais dismórfico do que a gente esperaria em outras alterações neurológicas. Está associado com atraso de desenvolvimento, com deficiência intelectual totalmente variável, vai desde quadros mais leves a quadros mais graves, e pode causar essa alteração oftalmológica, que é a atopia lentes, que é a subluxação do cristalina, associada a esse fenótipo marfinóide que a gente chama, que é exatamente esses braços mais longos, e também é uma condição que está associada a um risco de tromboembolismo por conta do aumento da homocisteína que a gente vai encontrar nesses pacientes. E uma coisa que é importante aqui é que é uma doença que ela é potencialmente tratável, o que é uma coisa que é muito importante. Pensando no conjunto, né, do pool de doenças que a gente tem, acho que não tem muitas que têm um tratamento disponível. Então, a gente suspeitar dessas que tem uma opção de tratamento simples, como é o caso da homocisteína, que é dieta, é muito importante. O que é que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, repor a vitamina B6, que é a piridoxina. Depois, fazer um tratamento de restrição da proteína, porque aqui a gente está numa via que é a via do metabolismo dos aminoácidos, e se a gente não faz essa restrição, a gente não consegue dar conta desse defeito. A gente pode, por exemplo, usar a betaína como uma medicação que vai diminuir os metabólicos tóxicos associados e ainda suplementar B12 e o ácido fólico, que também fazem parte dessas vias que são afetadas. Como diagnóstico diferencial dessa condição, a gente pode pensar num caso como esse aqui, que é esse homem de 42 anos que tem um casal, que é filho de um casal não consanguíneo também, e que tem 3 filhos. E aí ele vem por conta de uma indicação cirúrgica de uma dilatação de aorta. Ele tenta se tem um desenvolvimento normal, tem um quadro de escoliose começando na adolescência, ter tido uma dificuldade visual começando com 30 anos, evoluindo com subluxação do cristalino também. É uma história um pouco parecida, né? E aí na família tem a história de que o pai morreu de infarto com 54 anos, que o avô ficou cego aos 60 e que a irmã também tem uma história de escoliose desde a adolescência. Quando a gente olha mais de perto esse paciente, ele é um paciente que é bem magro, tem os braços muito longos, tem essa escoliose bem importante, espectros escavatum aqui, e tem uma automiopia também associada. A gente olha para as mãos, para os pés, lá na homocistinuria eram pés e mãos bem longos também, mas aqui é muito mais, né? Com dedos muito longos que a gente chama de aracnodactilia. Bom, aqui acho que talvez não fique tanta dúvida depois que a gente viu o caso anterior, que é uma síndrome genética. Poderia ser se é uma síndrome? Poderia, é um diagnóstico diferencial. Só que aqui a gente está falando de uma outra síndrome, que talvez seja mais conhecida, que é a síndrome de Marfan. E que aqui a gente pode ter um diagnóstico com ou sem história familiar. Diferente do que muita gente acha, só esse fenótipo que a gente viu, essa pessoa muito alta, muito magra, com braços muito longos, não é para todo mundo com a síndrome de Marfan. Como a gente viu, a gente tem diagnósticos diferenciais também. A gente precisa observar outros fatores que são muito importantes também. Por exemplo, se não tem história familiar, existe alargamento de raiz da aorta, que é exatamente a evolução para dilatação que a gente vai ter a partir do Z-score, que é calculada com o peso e a estatura desse paciente e a medida que é feita no eco. E está associada, pelo menos, ou a subluxação cristalina, que é a ectopia lentes, ou uma variante detectada no gene, que é o FPN1, que é o gene da fibrilina, ou ainda se esse paciente tem score sistêmico médico-recético, que eu vou comentar um pouquinho. Se já existe história familiar, já tem um parente em primeiro grau, o pai ou a mãe com diagnóstico confirmado de Marfan, a gente precisa complementar com apenas um dos seguintes: ou a subluxação cristalina, ou a alteração do score sistêmico, ou alargamento de raiz de aorta. Lembrando que esse familiar, ele não é um familiar que vai ser muito alto, mas é um familiar que também preenche os critérios específicos para Marfan. Bom, o score sistêmico ele vai levar em conta muito do que é clássico para essa síndrome, que é
o sinal do punho polegar para avaliar a contractilia, alteração do pé, deformidades nos pés, teleplano, ou se tem alguma outra alteração, história de pneumotórax, se tem alterações no acetábulo, o ápice mafonoide, que é essa proporção entre a envergadura e o comprimento, quadro de escoliose, redução da extensão do cotovelo, apesar desses pacientes terem uma tendência à frouxidão ligamentar, eles têm essa extensão do cotovelo diminuída, aparência de dismorfias faciais, que normalmente é uma retrognatia, um queixo ficado mais para trás, um apagamento aqui desse ângulo zigomático que a gente fala, presença de estrias na pele, a miopia, lembrar que a automiopia, que a gente considera maior do que 3 graus, ou ainda achar muito comum, que é o prolapso da válvula mitral. Bom, no sinal do punho polegar, que ele é bem famoso, quando a gente pede para o paciente dobrar aqui o dedo e dobrar o restante por cima, que a gente vai ter essa sobra aqui do lado. Lembrar que tem que ser uma coisa natural, que a gente não precisa forçar o dedo para realizar. Alteração do pectus excavatum ou carinatum, que pode estar associado desde a infância, mas pode aparecer também durante a adolescência, mas que sozinho não dá diagnóstico. E ainda deformidades nos pés também, que a gente pode ter nesses pacientes, também porque eles têm o quadro de frouxidão ligamentar. A gente tem aqui a ectasia dural, que a gente vai encontrar quando a gente faz a ressonância. Também aqui a gente tem a questão do acetábulo, que ele é proeminente nesses pacientes também. O ápice mafonoide, a gente costuma medir a envergadura do paciente com os braços abertos, em relação à estatura. Mas sabe a gente observar o paciente de pé, a gente já consegue perceber isso. Como, por exemplo, aqui. O normal é que a nossa mão acabe no terço médio da coxa. Então, se a gente vê uma paciente que tem uma mão que acaba aqui já perto do joelho, no terço distal, a gente já pode considerar que essa paciente teria aí um ápice mafonoide. Aqui é a questão da restrição da extensão do cotovelo. E, por fim, como é que a gente dá o diagnóstico também? É por meio de uma mutação patogênica no gene da fibrilina. O gene da fibrilina, ele vai estar produzindo as microfibrilas extracelulares, que vai estar apresentando um tecido elástico como no não elástico. E a alteração aqui vai estar associada a diversos sistemas, como a gente viu, desde o sistema cardíaco, oftalmológico, aos vasos e à própria pele também. Bom, são muitas síndromes, são muitas relações que a gente vai ter da genética com as diferentes especialidades. E como é que o geneticista faz? É para ele tentar investigar e estar junto com os outros colegas, tentando chegar a um diagnóstico para esses pacientes. E eu acho que cada vez mais a gente precisa reconhecer as nossas limitações, que a gente não pode tentar dar conta de tudo sozinho. Porque hoje em dia a gente tem doenças cada vez mais complexas e que tem abordagens cada vez mais multidisciplinares. E a ideia é oferecer o melhor para o paciente. E a gente está aqui, junto aí com os outros colegas, para tentar oferecer isso. Eu fico à disposição, por e-mail ou pelo Instagram, para tirar qualquer dúvida de vocês que aparecerem. Eu sei que ao longo da vida a gente só começa a pensar em genética depois que a gente ouve falar. E a ideia é essa, exatamente plantar uma sementinha para que a gente consiga chegar nesse diagnóstico.